Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 51 a 56. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós leremos dos versos 51 a 56. Todos já acharam? Lucas 9, 51 a 56. Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, tá bem? Acompanhe aí. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente, e no caminho eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para o outro povoado. Esta hora em que estamos aqui, para a glória do teu nome, e diante da tua palavra que foi lida e agora será proclamada, a nossa oração é que tu nos dês um coração aberto para ouvir a tua voz, para receber a tua palavra, e oramos, Senhor, para que ao ouvirmos a tua palavra, os nossos corações sejam transformados como tu desejas que nós sejamos. Para a glória do teu nome, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe uma coisa chamada padrão de vida. Todos nós temos um padrão que dirige a nossa vida. Você tem um padrão que dirige a sua vida. Você tem um jeito de viver. Eu tenho um jeito de viver. Todos nós temos um padrão que determina a nossa vida. Não só no sentido da rotina, mas eu estou falando aquilo que estabelece os nossos valores, que são vários os padrões que existem no mundo, e eles têm conflitos uns com os outros, e a nossa atitude é decidir o padrão que a gente quer ter para a nossa vida. Esse texto fala do encontro de dois padrões de vida: o padrão de Deus e o padrão do ser humano, o jeito do ser humano de funcionar. É como se o ser humano tivesse um software nele e que diz como é que ele tem que viver. Esse software foi afetado pelo pecado, e é por isso que nós somos pecadores, é por isso que a gente faz coisas que a gente não queria fazer, por isso que a gente tem atitudes que a gente não gostaria de ter, por causa do pecado que afetou esse padrão que Deus havia colocado na nossa vida. Mas o desejo de Deus é em Cristo, que em Cristo a gente retorne para aquilo que Deus tem para a nossa vida como nosso padrão de vida. Então, o padrão de Deus, o padrão que Deus tem para a nossa vida é encontrado nesse texto aqui, e nesse texto a gente encontra pelo menos 3 atitudes que Deus deseja que a gente desenvolva como um estilo de vida nosso, como um padrão de vida nosso. Essas atitudes têm a ver com o nosso interior, porque, como eu tenho dito aqui inúmeras vezes e repetidas vezes, o nosso interior, a nossa alma, a gente carrega na nossa alma aquilo que define quem nós somos. Então aquilo que a gente carrega no nosso interior define quem nós somos e quem nós seremos, e o estilo de vida que nós teremos. É por isso que quando a gente ora para que o Senhor trabalhe o nosso interior, trabalhe o nosso coração e nos transforme, porque à medida que Deus trabalhar a nossa vida, trabalhar o nosso coração, o nosso padrão de vida vai se tornando parecido, igual ao padrão de vida que Deus quer que a gente tenha. Então vamos lá, nesse texto você encontra 3 atitudes que Deus quer que a gente tenha.
A primeira é um coração confiante e convicto, cheio de convicções. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz que Jesus, havendo chegado o tempo, o fato de Jesus ir para Jerusalém significaria algumas coisas. Por exemplo, significaria que ele viveria as maiores dores da sua vida, porque foi em Jerusalém que Jesus foi preso, açoitado e crucificado. Foi em Jerusalém que Jesus sofreu o abandono dos seus discípulos. Foi em Jerusalém que ele sentiu a solidão, experimentou a solidão. Foi em Jerusalém que ele foi traído. Foi em Jerusalém que ele foi zombado. Então a viagem para Jerusalém era uma viagem de dores para Jesus. Ele sabia que o momento mais difícil da vida dele iria ser lá. Mas interessante que ele tomou a resolução de ir para lá. Ele quis ir para lá, porque essa era a convicção do coração dele. Mesmo sabendo o que é que ser com ele, ele sabia que Deus ia cuidar dele ali. E havia essa confiança de Jesus em Deus Pai. Havia essa segurança. Ele exercitou a confiança em Deus. Agora, por que é importante a gente saber disso? Você vai entender por que eu estou falando isso. Muitas vezes, ou sempre, a gente jamais tem ideia do que vai acontecer com a gente no dia seguinte. Você não tem ideia do que vai acontecer com você amanhã. Você não tem ideia dos caminhos que você poderá andar, das situações que você poderá viver, das circunstâncias que poderão envolver você. A gente não tem ideia do que vai acontecer conosco. E pelo fato do nosso coração não viver essa confiança em Deus, essa certeza do cuidado de Deus, é que nós nos negamos a entregar a nossa vida a Deus de uma forma completa. A gente pensa assim, bem, mas eu não sei o que vai acontecer comigo, mas e se eu disser que eu quero seguir Jesus? E amanhã eu tiver um problema, tiver uma dificuldade, como é que eu vou fazer? E o receio da gente, exatamente por não saber o que vai acontecer conosco, é o que nos impede de ter essa confiança absoluta em Deus, essa entrega absoluta para Deus. O que é que vai acontecer? E se eu tiver lutas no caminho? E se as coisas se complicarem? E se eu enfrentar adversidades? O que é que eu vou fazer? Então o que acontece? O medo, preste atenção nisso, o medo é uma coisa que nos paralisa. Então por causa do medo, a gente prefere se acomodar. Por causa do medo, a gente prefere ficar no nosso lugar. Por causa do medo, nós vamos nos tornando pessoas passivas na nossa vida. Nós vamos nos tornando espectadores. A gente não arrisca, a gente não dá o próximo passo, a gente não sonha, a gente não caminha, a gente não investe, a gente não ora por causa do medo. Então o medo nos torna pessoas passivas, e aí então a gente deixa de se tornar um agente na nossa história de vida, e a gente se torna apenas um espectador, que é uma coisa muito ruim. Aí a gente começa a pensar assim, será que eu devo crer? Será que eu devo perdoar aquela pessoa que me ofendeu? Será que eu devo investir minha vida no reino de Deus? Será que eu devo descansar em Deus? Será que eu devo investir na vida daquelas pessoas? Será que eu devo caminhar com elas? Será que eu devo gastar a minha vida no reino de Deus? Será que eu devo me doar para o outro? Mas e se não der certo? E se eu tiver problemas? E se as coisas não acontecerem como eu gostaria? Por esse medo, por essa insegurança e por essa falta de confiança, como eu disse, a gente se torna pessoas passivas e a gente não se deixa dirigir por Deus. Por isso que a atitude de Jesus foi uma coisa importante. Ele tomou a decisão resoluta de ir para Jerusalém. Ele disse, eu vou para lá. Mesmo sabendo o que ia acontecer com ele, ele tomou a decisão, eu vou para Jerusalém, porque eu sei em quem eu creio.
eu confio em Deus, Ele vai cuidar da minha vida, Ele vai guardar a minha vida. Então preste atenção, um coração confiante e um coração convicto em Deus, Ele vai tirar você da passividade, Ele vai tornar você uma pessoa ousada na fé, Ele vai tornar você uma pessoa ousada nos seus sonhos, e você vai caminhar, e você vai crer, e você vai dar passos, e você vai investir nas pessoas, e você vai se doar, porque você sabe que nada de ruim poderá te acontecer, se o próprio Deus não permitir, porque é o próprio Deus que cuida da nossa vida. Então, preste atenção nisso, o medo nos paralisa e nos torna pessoas passivas. Se você sente medo, você vai parar de caminhar. Se você sente medo, você vai deixar de orar. Se você sente medo, você vai deixar de crer. Se você sente medo, você vai deixar de investir na vida das pessoas. Se você sente medo, você vai deixar de se doar. Então não deixe o medo tomar conta de você. O antídoto para o medo é um coração que confia em Deus. Nesse texto, o contrário de medo não é coragem. O contrário de medo é confiança. Jesus confiava no Pai e por isso ele foi para Jerusalém. Segunda atitude que Deus quer que a gente desenvolva e que está aqui no texto é ter um coração aberto para mudar esse padrão que existe dentro de nós. Eu quero explicar isso aqui para vocês. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele disse aos seus discípulos: entrem numa aldeia, vá até um hotelzinho ali, uma pousada, e reserve uns quartos para a gente descansar. Bem, Jesus enviou os seus discípulos para uma aldeia samaritana. Eu já falei aqui inúmeras vezes que os samaritanos não se dão com os judeus, mas Jesus mandou os discípulos dele procurarem pousada exatamente numa aldeia de samaritanos. Aí você já sabe o que aconteceu, né? Está aqui no texto. Quando os samaritanos souberam que a aldeia, que os quartos eram para Jesus e para os seus discípulos, o que os samaritanos disseram? Não tem vaga para vocês aqui. Então Jesus foi rejeitado ali naquele lugar. Ele foi rejeitado naquela pousada. Bom, quando Jesus foi rejeitado naquela pousada, os seus discípulos disseram, especialmente os irmãos Tiago e João, tiveram assim uma reação muito ruim, e eles disseram: Senhor, esse povo aqui não quer dar pousada para a gente, esse povo não quer que a gente fique aqui, eles trataram mal, eles nos rejeitaram, eles nos humilharam, eles nos ofenderam, o Senhor não quer que a gente ore, para que o fogo caia do céu e consuma essas pessoas? Olha o pedido que eles fizeram para Jesus. Olha o pedido que eles fizeram. Vamos orar aqui, Senhor, vem um fogo e acaba com esse povo. Porque esse é o padrão deles, era o padrão deles. É mais fácil a gente deletar as pessoas da nossa vida. Vocês entendem isso? É mais fácil a gente deletar as pessoas que nos ofendem. É mais fácil a gente deletar as pessoas que nos incomodam. É mais fácil a gente deletar aquelas pessoas que nos atrapalham. Era exatamente isso o que eles estavam querendo que acontecesse. Agora, se Jesus sabia que os samaritanos odiavam os judeus, e os judeus odiavam os samaritanos, por que foi que Jesus enviou os discípulos dele exatamente para uma aldeia samaritana? Porque ele tinha um propósito para isso. Jesus queria mudar esse padrão de vida, esse padrão que estava no interior daquelas pessoas, dos seus próprios discípulos. Jesus queria trabalhar o coração deles, e Jesus queria ensinar uma lição muito importante para a vida deles. Jesus queria quebrar uma barreira. Jesus queria mudar um padrão dentro deles. Agora preste atenção. O agir de Deus na minha vida e na sua vida visa mudar padrões dentro de nós. É por isso que o Espírito de Deus trabalha as nossas vidas.
porque Ele quer mudar esses padrões que estão aqui dentro de nós. Esses padrões da forma como a gente reage, esses padrões dentro da gente que nos tornam pessoas vingativas, que nos tornam pessoas amarguradas, que nos tornam pessoas tristes, que nos tornam pessoas confusas, que nos tornam pessoas distantes, que nos tornam pessoas incrédulas. Esse padrão Deus quer remover de dentro de nós, e é por isso que o Senhor às vezes nos coloca em situações que nós não gostaríamos, assim como Ele colocou os discípulos dele numa situação que eles não gostariam de ter vivido, exatamente para que a gente enfrente essas situações e diante dela a gente expresse o padrão que está dentro da gente, e a partir daí o Senhor trabalhe as nossas vidas. Agora, de um modo geral, nós tentamos fugir das lições que Deus quer nos ensinar, porque de um modo geral a gente não quer resolver nossos problemas. Seja sincero, não há problemas que você tem, você empurra com a barriga. Não há situações que você vive, que você sabe que você precisa resolver, mas você empurra. Especialmente no final do ano, quando você se lembra de coisas que você tinha que ter resolvido, e você não resolveu naquele ano, aí você diz assim: não, próximo ano eu vou resolver tudo isso aqui. E você vai empurrando essas coisas para frente, e os anos se passam, e a gente vai empurrando aquilo sem resolver a situação da nossa vida, porque nós temos essa tendência de fugir dos nossos problemas, de não encarar as circunstâncias da nossa vida. Hoje a gente estava conversando no Café dos Homens sobre Adão e Eva, uma parte lá do nosso estudo que nós tivemos, e o problema começou ali. Quando Deus percebeu que tinha uma coisa errada, alguma coisa não estava indo bem lá no jardim, e Deus conversou com Adão, Deus perguntou para Adão: Adão, o que é que está acontecendo? Adão disse: foi a mulher que o Senhor me deu, o problema está ali. Quando Deus falou com Eva e perguntou o que aconteceu, Eva disse: foi a serpente. Porque ninguém queria admitir nada. Ninguém queria dizer, ninguém queria responder e dizer: Senhor, o problema está aqui, o problema sou eu, o problema está aqui dentro de mim, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa barreira dentro da minha vida. Nós temos dificuldade de dizer isso, nós temos dificuldade em admitir quem nós somos, nós temos dificuldade em admitir os nossos defeitos, nós temos dificuldade em admitir essas barreiras que a gente deixa crescer aqui dentro da gente, essas barreiras de concreto que nos impedem de sermos aquilo que Deus quer que a gente seja, que atrapalham os nossos relacionamentos. A gente tem dificuldade de admitir a amargura que já se instalou no nosso coração. A gente tem dificuldade de admitir os ressentimentos, os nossos medos, essas coisas que eu estou chamando de padrões já estabelecidos dentro da nossa vida. Nós fugimos disso a vida inteira. Vocês podem ter certeza disso. A maioria das pessoas foge dessas coisas a vida inteira. Ninguém quer e ninguém tem o mínimo de vontade de sentar e dizer: eu quero resolver meus problemas. Porque os grandes problemas que a gente tem não são os problemas financeiros, não são problemas de trabalho. Os grandes problemas que a gente tem não são porque a gente não tem a casa que a gente gostaria. Você pode ter certeza que o dia que Deus te der a casa dos teus sonhos, o carro dos teus sonhos, o salário dos teus sonhos, o trabalho dos teus sonhos, os seus problemas não terão sido resolvidos. Algumas coisas circunstanciais estarão resolvidas, mas os grandes problemas da sua vida continuarão, porque não são essas coisas que atrapalham você. Os maiores problemas estão aqui dentro da gente, e era isso que Jesus queria ensinar para aquelas pessoas. Foi por isso que ele mandou os discípulos dele para Samaria, para aquela aldeia da Samaria.
porque Jesus queria que eles entendessem que o problema não eram os samaritanos que os rejeitaram. Jesus queria que eles soubessem que a solução não estava no fogo que ia cair e matar aquelas pessoas. Jesus queria que eles soubessem que a solução estava em que eles tivessem o coração deles transformados, o interior deles transformados, a vida deles transformada. Porque veja só, eles trataram mal a Jesus e os discípulos. Os discípulos disseram: vamos matar essa gente. E a reação de Jesus foi completamente diferente. Então o problema não estava naquelas pessoas, o problema estava no padrão que dirigia aqueles discípulos, e era ali que Jesus queria trabalhar. Irmãos, como eu disse, a gente passa a vida fugindo dos problemas, a gente passa a vida evitando algumas aldeias, né? Os discípulos queriam evitar aquela aldeia. Nós também tentamos evitar algumas aldeias, né, da nossa vida. A gente passa a vida assim, tentando evitar: nesse lugar eu não vou, aquela pessoa eu não posso encontrar, aquela pessoa eu não posso ver, aquela situação eu não posso mais viver porque eu tenho pavor daquilo. E a gente passa a vida assim, evitando essas aldeias, evitando determinadas situações, evitando pessoas, e sem esperar, o Senhor nos coloca diante dessas circunstâncias, o Senhor nos coloca diante dessas pessoas, para que a gente aprenda as lições mais fundamentais da nossa vida, porque Ele quer nos mudar, Ele quer nos ensinar a viver como Ele. Talvez você já tenha lido a história de uma mulher chamada Corrie ten Boom. Essa mulher era holandesa, uma judia holandesa, que durante a Segunda Guerra Mundial ajudou a esconder os judeus para não serem pegos pela polícia de Hitler. Vocês sabem disso, né? O Holocausto, vocês já conhecem essa história muito bem. E ela escondia pessoas. Inclusive ela escreveu um livro que se tornou um best-seller, e esse livro fez muito sucesso aqui no Brasil na década de 70 e 80. No Brasil o nome desse livro é O Refúgio Secreto. Você pode ir na internet achar, talvez você consiga até ler esse livro pela internet. Nesse livro ela conta a história de como ela escondia o povo, as pessoas na casa dela, nos porões, enfim. Só que ela foi pega pela polícia. Alguém a denunciou. E ela foi pega, ela e a família dela. E eles foram para o campo de concentração em 1944, fevereiro de 44. E ela ficou no campo de concentração até dezembro de 44. Durante um ano, durante 10 meses, ela ficou ali. Trabalhos forçados, aquela dificuldade toda, que vocês já assistiram, já leram em documentário, já viram. E ela e parentes delas foram mortos, dela e da irmã dela, eram 2 irmãs. Muito bem, ela foi liberta da prisão em dezembro de 44, já não tinha mais algumas pessoas da família dela que foram mortas no campo de concentração. Depois que ela saiu da prisão, ela descobriu que ela foi solta por um engano do secretário ali da polícia. Ele se enganou, ele soltou a ela, e a companheira de cela dela foi na semana seguinte para a câmara de gás. Bem, ela foi solta por causa do testemunho de fé. Ela era uma mulher cristã. Por causa do trabalho, ela fazia trabalho com pessoas com deficiência mental que estavam no campo de concentração. Ela cuidava dessas pessoas. E por causa do trabalho que ela fazia e dessa história dela esconder os judeus, ela se tornou muito conhecida. E ela começou a correr o mundo dando testemunho de como Deus havia usado a vida dela, e de como Deus havia sustentado a vida dela durante o campo de concentração. E ela pregava, ela falava do amor de Deus, e ela falava do perdão, porque ela precisava curar o coração dela naturalmente, né, de toda a amargura, do sofrimento que ela teve, das lutas que ela teve.
e ela correu o mundo pregando e dando testemunho. Ela morreu na Califórnia já na década de 80, com 91 anos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: um dia a Corrie ten Boom estava pregando numa igreja, dando testemunho dela, e ela falou essas coisas que eu falei para vocês aqui. E ela disse: olha, depois de tudo que aconteceu, hoje Deus me deu um coração novo, me deu um coração perdoador, estou livre, enfim, né? Aquele testemunho bonito. Ao final do culto, daquele encontro, ela estava ali recebendo o cumprimento das pessoas, e todo mundo dizendo coisa boa, que testemunho maravilhoso, enfim. Uma pessoa estava na fila, um homem alto, claro, e disse a ela assim: senhora Corrie, a senhora acredita em tudo que a senhora pregou hoje? Que Deus nos perdoa, e porque Deus nos perdoa, a gente deve perdoar também uns aos outros? A senhora acredita que pode me perdoar? E ela diz que ele ficou com a mão estendida, e ela sim, porque ela se lembrou de tudo. E aí ela se lembrou do amor de Deus e do que Deus havia feito, e ela estendeu a mão para ele e disse: é claro que você pode ser perdoado. E assim se abraçaram ali, e ali então houve uma cura no coração dela e no coração dele. O que eu estou dizendo é que Deus nos coloca diante de situações que a gente tem que dizer em que a gente crê e o que é que a gente quer para a nossa vida. Se a gente quer continuar a operar no software do pecado, daquele padrão de vida que nos atrapalha, que nos afasta de Deus, ou se a gente quer viver no padrão de Deus, por mais difícil que seja, por mais que isso exija da nossa vida. Então a segunda atitude desse texto que Jesus nos ensina é: Ele quer que a gente tenha o coração aberto para mudar, como Ele esperava que os discípulos dele tivessem. E para encerrar, terceira atitude que Deus quer que a gente desenvolva é um coração cheio de graça e de misericórdia. Você sabe disso. A maneira como você reage revela o que está dentro de você. Você sabe disso, né? Porque ninguém reage de um jeito que não está dentro dele. Você não consegue, é difícil. Você pode até assim treinar, reagir de uma forma diferente por um tempo, mas você não aguenta muito tempo. Você não aguenta. Você não aguenta. Você pode dizer assim, você pode ter um jeitão de ser e você se segurar e dizer: não, eu vou ter uma reação boa. Se alguém me provocar, eu vou ter uma reação boa, tranquila. Eu não vou reagir. Aí você segura. A pessoa trata você mal uma vez, você fala: não, eu vou segurar aqui. A pessoa trata mal você segunda vez, você diz: eu vou segurar aqui. Na terceira vez você já explode. Você, como diz a turma fala, você já chuta o balde e você mostra quem você é. Porque é natural isso. É natural que a gente reaja assim. É da nossa natureza. As nossas reações demonstram aquilo que está dentro da gente. Por que é que na nossa casa as pessoas nos conhecem melhor? Porque na nossa casa você não se preocupa com as suas reações, preocupa? Se alguém aqui durante o café, por exemplo, depois do culto, a gente vai ter o café, se alguém pisar no teu pé, por exemplo, claro, sem querer, ninguém vai pisar no teu pé por querer, qual vai ser a tua reação? Pisei no teu pé, aquela dor, bem no dedinho que você tirou cutícula hoje, e vai dar aquela dor, você vai ver estrela, e a pessoa vai dizer: me perdoa. O que é que você vai dizer para a pessoa? Imagina, foi nada. Agora, se o teu filho na tua casa pisar no teu pé, no mesmo dedinho, e ele falar: me desculpa, mamãe, você vai falar para ele: não foi nada? Eu duvido que você vai dizer isso para ele. Eu duvido que você vai falar isso para ele. Foi nada, meu filho. Ele pode correr, que ele vai ouvir teu grito lá da esquina.
Pode ter certeza disso. Porque é assim que a gente funciona. A maneira como a gente reage demonstra o que está dentro da gente. Foi o que aconteceu com aqueles rapazes ali. Eles chegaram na aldeia, chegaram na pousada e disseram: a gente está procurando um quarto aqui. Ah, pois não, quantas pessoas? Tantas pessoas. Quantos quartos? 4, 5 quartos, ok. Para quem que é? É para Jesus e para a gente, nós somos judeus. Eles disseram: aqui não. E o sangue subiu. E o Tiago e João, que eram chamados filhos do trovão, por causa do temperamento deles, eles disseram: Senhor, vamos resolver isso aqui rápido. Porque era mais fácil resolver desse jeito, você entende isso? É mais fácil. Senhor, manda um fogo, consome esse povo aqui. É povo ruim, não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Agora, o que eles não sabiam é que ia fazer falta. Sabe por quê? Porque quando você estuda o livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja se expandiu, os discípulos, esses discípulos aqui, eles começaram a pregar o evangelho na Samaria, e esses samaritanos se converteram a Jesus, e a vida deles foi mudada, e eles foram batizados em nome de Jesus, e eles fizeram parte da igreja de Cristo, samaritanos, boa parte deles, né, naturalmente. Você está entendendo isso? Então aquele povo que ia ser queimado, eles se tornaram discípulos de Jesus, e eles fizeram parte da igreja, e eles se tornaram irmãos desses que queriam fogo em cima da cabeça deles. Então você está entendendo por que faz falta? Claro que faz diferença. Aquela pessoa que você queria deletar, amanhã ela pode se tornar o teu irmão em Cristo. Aquela pessoa que você não queria mais saber dela, ela pode ter um encontro com Jesus amanhã, se tornar o teu irmão na fé, caminhar com você, e pode ser o grande ajudador teu em alguma área da sua vida. É por isso que a gente precisa ter um coração cheio de graça e de misericórdia, porque a gente não sabe o que é que Deus vai fazer amanhã na nossa vida, e a gente não sabe quem são as pessoas que Deus vai alcançar, para colocar do teu lado, para caminhar com você. E é por isso que Jesus disse para aqueles homens: vocês não sabem de que espírito vocês são. Mas a nossa reação é ruim. Quando um chefe, quando um boss nos maltrata, quando um amigo nos ofende, quando o colega nos trai, quando o filho nos decepciona, quando o esposo nos magoa, quando a esposa nos magoa, a nossa tendência, a nossa reação é a mesma reação daqueles rapazes, sem dizer: Senhor, não quero mais saber, Senhor, me livra dessas pessoas. E a gente é tão sutil, que a gente não fala, mas quando alguém nos ofende, quando alguém nos trata mal, com injustiça, e amanhã ou depois, na semana seguinte, você recebe a notícia de que aconteceu alguma coisa ruim com aquela pessoa, do tipo assim: aquela pessoa tratou você mal, e na semana seguinte ela sofreu um acidente, ela teve um problema de saúde. Nós somos tão sutis que aqui dentro a gente pensa assim: Deus fez justiça. Fala a verdade se você não pensa isso. Deus me honrou, fulano me tratou mal, mas olha o que aconteceu com ele. Esse é o padrão do Tiago e do João. Esse padrão que Deus odeia na nossa vida, que Deus não quer dentro de nós. O padrão de Deus é o padrão da graça, é o padrão da misericórdia, é o Deus que caminha a segunda milha, quando obriga a andar a primeira, é o Deus que vira a outra face quando lhe bate no lado, é o Deus que entrega a túnica quando lhe pede a capa, é o Deus que deixa o filho mais novo ir, e mantém a porta aberta, é o Deus que quando é maltratado não maltrata, que não paga o mal com o mal, que não se deixa dirigir pelo mal, mas faz o bem, faz o bem até por um samaritano maldoso, mal educado e não hospitaleiro, que não permite que o seu coração seja dirigido pelas piores ações humanas.
É disso que o texto está falando. O que Deus quer é que você tenha um coração trabalhado por Deus, um coração cheio de graça, cheio de misericórdia, porque para Deus as pessoas importam, mesmo aquelas pessoas para as quais você olha e deseja que elas estivessem distância, milhas longe, milhas de distância de você. Para Deus essas pessoas importam, e Deus quer alcançar também a essas pessoas. Por isso que Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. E dito isso, para concluir, a Bíblia fala que Jesus continuou a sua viagem para Jerusalém. Agora olha que coisa interessante. Jesus chegou numa aldeia, foi maltratado, foi rejeitado. Ele ensinou os discípulos dele como eles deveriam agir, virou as costas e foi embora. Foi embora. E ele foi embora sem levar nenhum peso com ele. Ele foi embora sem carregar um mínimo de amargura e ressentimento no seu coração. Ele foi embora sem ficar contando a história do tipo: passei numa aldeia agora, fui maltratado, nunca fui tão maltratado na minha vida, nunca fui tão humilhado na minha vida, nunca mais vou esquecer isso aqui. Não, ele foi embora, ele deixou aquilo para trás, ele não carregou a culpa, ele não carregou ferida, ele não foi dirigido pela sua raiva, ele não foi dirigido pela sua rejeição, ele não foi dirigido pelo seu desejo de vingança, ele não foi dirigido pela humilhação, simplesmente porque ele estava a caminho, ele estava confiando em Deus, a caminho de Jerusalém, e o coração dele estava livre. O que eu quero que você entenda é: todo dia, quando o dia termina e você vai se deitar, você tem que deixar teu coração livre, você tem que deixar para trás as mágoas, a amargura, as ofensas, as humilhações, os maltratos. Não conte isso para ninguém, não passe para frente, não deixe o teu coração dormir com peso, não deixe essa história ficar dentro de você, mas você precisa ter um coração livre, você precisa ter um coração leve, para que Deus continue a trabalhar nele, sem carregar esses pesos na sua alma, sem carregar esses pesos no seu coração. Você não precisa ser dirigido pela solidão, você não precisa ser dirigido pela mágoa, dirigido pela traição que você sofreu de um amigo, você não precisa ser dirigido pela frustração de uma coisa que você esperou na sua vida e não aconteceu. O que Jesus está ensinando aqui é: não importa o que aconteça, não importa o que você passe, vire as costas, continue o seu caminho, vá para onde Deus está te mandando, confia nele, ele vai cuidar de tudo. Deixe os pesos para lá e não carregue-os com você. O que o Senhor deseja é que a gente aprenda o padrão dele para a nossa vida. O que Deus deseja é que você abandone o padrão do Tiago e do João, o padrão da raiva, o padrão do ódio, o padrão da decepção, o padrão da amargura, o padrão do peso. Deus quer que você abandone essas coisas, vire as costas e caminhe para algo muito melhor que Deus tem para você. Pessoas que não abandonam seus pesos são como um balão que não sobe. Você sabe que o balão tem aqueles pesos, aquelas areinhas, não tem um saquinho de areia que segura? O balão só sobe quando as cordinhas são cortadas e os pesos são deixados no chão. Vou dizer para você uma coisa que eu já disse semana passada: Deus quer que você alce voos mais altos na sua vida. Deus quer que você seja um gigante na fé. Deus quer que você seja uma pessoa próspera na sua vida. Deus quer que você seja uma pessoa vitoriosa na sua vida. Mas enquanto houverem pesos que te seguram, você não vai subir, você não vai alcançar voos, você vai ficar se arrastando nesse